Bora! Fala galera, começamos mais um episódio do nosso BoraCast, essa casa da música, onde todo mundo se encontra que é apaixonado pela música, e a gente vem aqui discutir as diversas versões de como cada um se relaciona com a música. Por isso, se você é apaixonado também por essa arte maravilhosa, ou sei lá o que é música, parece que nem é da terra, né? Vem, compartilha, ativa seu sininho, se inscreva, porque sempre a gente tem muita novidade para vocês. Bom, hoje a gente está trazendo uma pessoa muito legal, que vocês vão se apaixonar também, vão se interessar, que é um cara que é produtor cultural, programador e produtor cultural e de artistas, né? Sim. De uma das casas mais importantes aqui do Rio, que é Casa Ladeira das Artes. Também é produtor de alguns artistas independentes cariocas, que é Ana Frango Elétrico e Bela Ciavata. Isso. Legal. Articulador local de uma cena carioca e através da sua produtora, O Cerco. Isso aí. Muito bem-vindo, Marcos Quental. Tudo bem? Muito obrigado. Estou honrado de estar aqui. Prazer, Nayá. Vai ser massa ter essa conversa com todo mundo. É nóis. Vamos nessa. Como é que começou sua trajetória na produção de eventos? Bom, minha trajetória com eventos começou... há muitos anos, assim, eu comecei produzindo shows da minha banda, que eu não tenho mais banda, não toco, mas assim, eu comecei isso em 2011, sei lá, precisando tocar, e a gente começou a fazer, buscar espaço para tocar, busquei, sei lá, estúdios, a gente tocava em estúdio, eu comecei por aí, e dali em diante me interessei pela coisa, parei de tocar e fui... Você tocava o quê? Eu tocava baixo, mas assim, de aquela coisa, banda de escola, sabe? Uhum. E aí, enfim, a banda se desfez, fomos ficando mais velhos e era tal. Era o quê? Rock? Era indie rock, uma coisa meio cover de Los Hermanos, Arctic Monkeys, aquela coisa assim. E dali eu comecei a trabalhar com eventos a partir de um coletivo que eu criei, junto com outros amigos, saindo da escola, uma galera entrando pra faculdade. Eu não fiz faculdade, mas assim, eu fiz bem nesse meio termo. A gente começou a fazer um coletivo para começar uma rádio. A gente tinha vontade de fazer uma rádio pirata. Então a gente queria comprar transmissora, antena, e aí pra gente levantar grana para fazer isso, a gente começou a fazer eventos. E aí a gente começou a tomar gosto para fazer, mais por fazer evento do que pela rádio, e aí a gente começou por ali, começou a encontrar outras pessoas interessadas com isso, fazer eventos na rua, trazer artistas de fora. Nessa época a gente trouxe a Francisco Elombra pela primeira vez pro Rio. Ai, que legal! Isso em 2011, mais ou menos. E aí começou por aí. Você acha que trabalhar com eventos é um jeito de estar sempre nos eventos? Desse estilo de vida, assim? Com certeza, Você curte sim. quando você está trabalhando, quando você não está trabalhando, você continua nos rolês? Sim, eu sou aquela pessoa que estou no rolê e fico atento a tudo que está acontecendo. Sei lá, estou no carnaval, eu ajudo o ambulante a catar lixo, ajudo quem está organizando qualquer evento. Se o bar não está funcionando, às vezes eu até pego cerveja no gelo junto, está na correria, sabe assim? Eu, mesmo se eu estou de folga, eu estou meio na atenção, assim, eu gosto muito, mais até do que eu gostaria de gostar. Que tipo de evento também que você faz? Além de artístico, você faz corporativo, Eu já fiz... casamento, Já fiz sociais? casamento, já fiz evento corporativo, já fiz eventos sociais, mas, assim, de alguma maneira, tudo que tange tá relacionado à música, assim, sabe? Então, se eu vou fazer um evento corporativo, geralmente me chamam porque vai ter um show, ou vai ter um DJ, vai ter alguma coisa... Tudo o ponto de partida é esse, assim, né? Mas eu faço outros eventos artísticos que não são só a música como norte. Então, eu já fiz festival de cinema, feira literária, feira de gastronomia, enfim, diversos tipos, assim. Mas o forte mesmo são eventos de música. Tá. Mas você... Bom, você já tocou, não toca mais, mas a música tá aí, não saiu mais, Sempre. né? Exato. Legal. Você acha que tem alguma relação direta entre realizar eventos musicais e fortalecer a cena do lugar? Totalmente, assim, eu acho que tá fazendo isso, e eu acho que isso é direcionado aonde você tá também, né? Eu sou uma pessoa que penso muito território. Então, eu começo fazendo eventos no meu bairro, na minha rua,
depois expando para um bairro que é próximo ao meu. Eu sou do Rio de Janeiro, aqui mais ou menos da região de Laranjeiras. Então eu comecei a fazer eventos embaixo de um viaduto que tem em Laranjeiras. Depois eu fui para o Galpão, que é no Cosme Velho, que é quase que um anexo de Laranjeiras, assim. Então, eu digo isso porque eu acho que o fazer cultural, fazer eventos musicais, necessariamente estamos falando de território, estamos falando de cidade, estamos falando de potencializar uma cena. Então, você criar espaço para as pessoas tocarem, abrir espaço para a formação de público, e você está criando espaços de encontro, né? Valorizando espaços de encontro, que é onde os laços acontecem, onde a cena se movimenta, seja lá o que a gente chama de cena, assim, né? Você está fomentando o mercado, é isso? Sim, com certeza. Acho que o mercado e as relações afetivas que constroem o mercado, assim, né? Eu percebo muito que o mercado ele só se potencializa quando esses laços se criam, assim, seja através de, então, assim, quando eu vou numa feira de negócio, de música, eu sinto que a coisa acontece muito mais quando a gente está tomando uma cerveja ou conhecendo alguém num lugar mais íntimo do que num speed meeting, sabe? Então, eu acho que o evento, nesse lugar descontraído, tem esse poder também, sabe? De agregar as pessoas para estarem se conectando nisso, e a música que tem esse poder absurdo de aglutinação de pessoas, assim, né? Sim. Falando mais desse mercado independente, como é que é o cenário do médio porte no Rio? O cenário, de uma maneira geral, no Rio, de pequeno e médio porte, é um cenário... Qual é a palavra que eu posso usar, assim? Eu diria que ele é defasado por um lugar de falta de espaço. Então, a gente tem uma cena, a gente tem artistas incríveis, tem bandas incríveis, tem uma potência de um cenário musical pequeno e médio gigante. Que a gente está falando assim, não é nem um boteco, um barzinho, que é um barzinho, violão, nem uma casa de show de 20 mil pessoas. Exato. Então, uma pessoa que vai levar 700 pessoas, tal, Sim. Esse é o médio porte. Eu até diria que, assim, o médio porte, para mim, ele é até um pouco menos do que 700 pessoas, porque hoje em dia, se você tem um artista que faz 700 pessoas, ele faz um circo voador. Que para mim, ele é... O Rolinha fala muito do midstream, assim, né? Que eu concordo plenamente com ele, que é um lugar, assim, de até 5 mil pessoas, sei lá, ele considera que é um midstream, que não é um mainstream, que não é uma Anitta, que não é um Matuê, que leva 10 mil pessoas para um show, sabe? Ou até mais. Mas tem um lugar do médio porte que não é o cara que não faz um show nem para 100 pessoas, mas também não faz um show para 800, ele faz um show para entre 300 e 600, vamos botar aí, 200 e 600, sabe? E esse lugar é o lugar que eu acho mais defasado no Rio, sabe? Que tem poucas. Tem poucas, você tem, assim, o lugar onde eu aprendi a ver show na minha vida, e fazer show também é Áudio Rebel, que é uma casa aqui no Rio que cabe, acho que hoje, entre 80 e 100 pessoas, assim, que é um lugar incrível, um lugar que, tem mais de 20 anos de história, assim, mas tem a Áudio Rebel, sabe? E teve outros momentos, teve o Garage, teve outros lugares. Eu sou de uma geração muito específica, assim, né? Eu sou de 96, então também não vi o auge do circo voador ali, onde o Lencinho conta a reabertura do circo, eu não vivi isso, sabe? Então, na minha geração, eu produzia show em estúdio, produzia show na rua, produzia show em outros lugares, porque não tem. E até hoje não tem. Hoje você tem alguns teatros, mas é muito diferente a relação de ver um show, né, num teatro e ver um show num lugar independente que fomenta a arte, que as pessoas se encontram, sabe? E hoje o que a gente tem no Rio são teatros patrocinados, que, ajudam pra caramba, sabe, a cena, mas você não tem outras casas de show, e além, por exemplo, hoje do Galpão onde eu trabalho, sabe? Acho que se você for um pouco mais para a Zona Norte, para a Zona Oeste do Rio, que também tem uma outra questão que é o problema de mobilidade na cidade, para o público da Zona Sul e do centro ir para lá e vice-versa, porque às vezes esse público da Zona Oeste e da Zona Norte vem mais para o centro do que o contrário, você não tem esses espaços e, consequentemente, você não tem formação de público, formação de cena, sabe? E como que a gente poderia fazer para melhorar esse cenário? Eu acho que as pessoas têm que abrir mais espaços de show, sabe? Tem que ter... Só que aí a gente pode entrar em vários, né? Um problema estrutural, financeiro, de políticas públicas. Mais que nada, eu acho que é bater no governo, bater nas instituições, nos grandes bancos que podem patrocinar e financiar que isso aconteça, assim, né? Acho que não é um investimento pessoal, privado, necessariamente, sabe? Eu acho que é bom, assim, que isso possa acontecer, mas... acho que tem muito tempo que não abre um espaço novo no Rio, os que abriram fecharam,
eu acho que o caminho é ir atrás de políticas públicas mesmo para que isso aconteça, sabe? Ou, se for políticas privadas, que a galera abra o bolso e entenda a necessidade disso, sabe? Acho que é um pouco por aí, assim, de conseguir trazer nossos contatos, ampliar nossas redes e fazer com que essas pessoas que detêm esse capital possam investir nessa formação de público, porque isso é formação de cultura, isso é formação que daqui para frente vai ser quem, se você for uma marca, vai ser quem vai estar consumindo a sua marca. Você ter esse entendimento do que é cultura para uma cidade, acho que é o que falta, assim, né? E eu falo isso pela gente enquanto produtor, enquanto agitador e enquanto público também, sabe? De ter essa consciência, acho que muda muito, vira a chave, assim. Você é sócio do Ladeira das Artes, né? Sim. Conta pra gente aí como que é esse projeto. Bom, até eu chegar nesse lugar onde hoje eu sou sócio, foi uma estrada grande, né? Como eu falei, eu saí de um coletivo de amigos, galera entre 18 e 22 anos que estavam fazendo eventos, aprendendo e fazendo. Quando isso se desfez, eu saí desse coletivo e outras pessoas que eram desse coletivo me chamaram para ocupar esse espaço, que o Galpão, na verdade, ele é um centro cultural, né? Ele não é necessariamente uma casa de shows, acaba que... Eu vou chegar lá, mas assim, ele é um centro cultural e ele surgiu sendo dividido por boxes, assim, escritórios. Então, uma parte desse coletivo pegou um dos escritórios ali e me chamou, a gente pegou com uma galera, mas a galera não tá pagando, você quer fazer alguma coisa, isso aqui? Eu falei, vamos embora. Aí eu fiquei um mês... Aí eu falei, bom, se eu vou ficar aqui um mês, eu vou fazer parte dessa história aí e tal, beleza. Aí acabei ficando 6 meses, 1 ano. Aí quando foi o segundo ano, eu me estabilizei lá. E isso a gente não fazia show, era um espaço de trabalho que a gente se encontrava para fazer shows em outros lugares. O Galpão nasceu sendo um espaço de coworking, até ele se tornar hoje um centro cultural, e eu fiz parte completamente dessa história. Foi 2015. 2015 para 2016, assim. Os primeiros shows que eu fiz no Galpão foi em 2016. Tá. E aí, enfim, até eu chegar lá, a minha relação foi através do fazer musical, de fazer shows. Eu produzia algumas coisas, já tinha feito uma par de eventos, muitas coisas assim na cidade, mas eu não tinha exatamente a expertise de ser um produtor de shows. E aí isso começou com o Perotá Xingó, que é uma banda argentina. Eles iam vir pro Brasil, eu já era meio fã, assim, deles, aí por acaso o produtor entrou em contato comigo, sei lá por quê, perguntando, eu quero fazer show, tô procurando um espaço diferente, arborizado, não sei o quê, você faz show aí? Eu nunca tinha feito, eu falei, faço, pô. Aí mandei uma foto do gramado do Galpão, ia ser lindo aqui, né? Ele, sim, vamos embora. E aí começou essa história, comecei a fazer show, esse show foi bombástico, assim, tipo, vendeu, na época a lotação era 500 pessoas, nem vendi ingresso na Simpla, enfim, nenhuma etiqueteira, e aí vendeu tudo o ingresso físico em 3 dias, assim, sei lá, foi um fenômeno. Tô contando essa história mais porque eu me empolguei, mas assim, comecei a fazer shows ali, e a minha relação até então era, sou um produtor que aluga um espaço ali no Galpão, tenho meus benefícios por isso e consigo ter um acesso melhor na casa. O Galpão, ele é um espaço de família, né? Ele é tocado pela Socorro, que é uma pessoa simplesmente, nem tem palavras para descrever, uma segunda mãe para mim mesmo, assim, uma pessoa que me abraçou, ela é um anjo, assim. Ela era professora do ensino público aqui da cidade, se aposentou e os filhos dela... Um dos filhos dela é tatuador, o outro trabalhava com arte também. E ela queria montar um espaço porque o Galpão ele era um campo de futebol de areia e o ex-marido dela trabalhava com mudança e ele trocou o caminhão dele de mudança por um piso de concreto e um telhado, porque ele queria transformar num galpão de móveis. E aí o filho dela, que é tatuador, e ela falou, cara, não vamos fazer um galpão de móvel, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um centro cultural, vamos fazer um coworking, sei lá. Fizeram um projeto de coworking, entrei ali, e aí fui fazendo esses shows, fui criando uma intimidade. Essa galera que dividia esse espaço comigo foi indo para outro lado, uma foi para engenharia ambiental, outra virou designer, e foi perdendo a atração de estar ali, e eu fui ficando. E aos poucos eu fui deixando de ser um produtor que estava ocupando um espaço, fui fazendo parte da vivência no dia a dia, trazendo minha expertise para eles que eu também fui absorvendo, né, essa experiência ao longo dos anos, mas eu fui trazendo essa expertise de produtor de eventos para uma galera que não tinha isso, né? Então, sei lá, como é que a gente faz bar? Eu também não sabia, mas eu estava aprendendo, talvez era mais a minha área do que de quem está ali. Então, comecei a fazer bar, comecei a fazer evento, pedidos, etc e tal, e a gente foi se juntando
e em algum momento, mais do que ser sócio, eu virei meio que parte da família. Eu fui uma pessoa aceita dentro dessa família para estar ali dividindo. Então, hoje em dia, antes eu fazia só a parte musical do Galpão, fazia só a curadoria, programação. Hoje eu faço tudo o que acontece no Galpão, sabe? Então, o Galpão, ele é um centro cultural porque ele ganhou muito destaque por 2 motivos, assim. Um, porque a gente tinha um estúdio de tatuagem lá, que era o Café Preto, que era do filho da Socorro, que era um espaço, que era um estúdio de tatuagem super bombado, assim, na época. Então, e vinha muita gente circulando, e outro por causa da programação de shows. Então, sei lá, primeiro eu fiz o Perotá Xingó, mas depois eu fiz a Lué de Luna pela primeira vez no Rio também, foi lá. A Francisco Elombre lá de novo. Fiz shows, o Curumim, a Alessandra Leão, fiz shows que foram marcando e tornando o Galpão um espaço notório nesse lugar, inclusive nacionalmente, assim. E aí isso foi me trazendo, me dando moral mesmo com eles, assim, pra gente, e acho que também o meu tato de entender as nuances de um espaço que é numa área residencial. Isso que eu ia perguntar, já dava para fazer show assim, não teve problema de A gente barulho? nunca teve, porque isso é uma área residencial, só que a Socorro morava lá há 30 anos, sabe? Não tem. E, primeiro que a gente vai sempre até as 10 cravado, assim. O fato de existir a Socorro é um ponto muito forte, porque ela nunca deixou a gente passar 1 minuto do horário. Ela tem todos os códigos daquele espaço, entendendo quais são as limitações para não dar problema com o vizinho, não criar nenhuma relação com a polícia. A casa deles fica atrás, tem o gramado e atrás deles fica a casa deles. O Léo, que é o outro sócio, que é filho da Socorro, mora ali ainda. Então tem uma relação de família mesmo, assim, sabe? O aluguel que a gente paga dos estúdios, paga para ele. E a gente vai vivendo assim, sabe? O Galpão, por exemplo, sobreviveu durante a pandemia justamente porque a gente tem essa relação. O Galpão não é um espaço nosso, mas também o aluguel dos estúdios é o que banca a estrutura. Então, nossa missão durante a pandemia era conseguir arrecadar fundos para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para, enfim, internet, sabe? E a gente também não tem uma folha de pagamentos, né? A gente tem... todos os nossos funcionários são funcionários MEI que trabalham por evento, sabe? É uma coisa ainda bem informal. Você é produtor de artista e de eventos. Você se sente dividido nessas 2 funções? Eu não diria dividido, assim, eu me sinto complementar, talvez, assim, né? Ser produtor de evento... O que você gosta mais de fazer? Difícil, hein? Porque eu gosto muito do ser produtor artístico, eu não gosto de ser babá de artista. Eu gosto muito de fazer evento, mas eu não gosto de ser... de fazer qualquer evento, sabe? Então eu gosto muito de produzir show, tenho esse tesão, Qual que é o tesão de ser produtor de artista? Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de acompanhar o fazer artístico, que é uma coisa que não é a minha área. Então eu me sinto mais próprio de ser produtor de eventos hoje do que de ser um produtor de artista. Então eu aprendo muito, indo para festival, eu vejo outras produções, eu vejo como que a galera funciona, isso eu me amarro a aprender, me amarro em viajar e descobrir outras formas de fazer. Assim. Hoje em dia o lugar de fazer artístico me desperta essa curiosidade e me coloca num lugar de estar construindo algo. Assim. Eu tenho muito essa vontade de trabalhar cena, de trabalhar articulação de agentes dentro de uma cadeia produtiva. E quando eu estou potencializando a carreira de um artista, para mim isso faz todo sentido. Ainda mais se é um artista da minha cidade. Eu sinto sempre que se um artista da minha cidade está despontando, se ele está sendo ponta de lança de algum cenário musical, se ele está conseguindo abrir portas, ele necessariamente, querendo ou não, ele está puxando outros, sabe? Porque ele está puxando a visibilidade para a cena da cidade. E quando o artista quer e ainda faz isso, é o melhor dos mundos. E eu tenho a sorte de trabalhar com artistas incríveis que têm essa consciência, sabe? Quem que você trabalha? Eu trabalho hoje com a Ana Frango Elétrico a gente acabou de falar, e com a Bela Ciavata, assim. Mas já trabalhei com outros artistas, a Lulu Paranhos, que é uma super artista daqui do Rio também, a Tainá, a Luísa Boê, o Pietá mesmo, eu trabalhei com o Pietá, com a Foligrio Orquestra. São alguns artistas aqui do Rio que são incríveis e que eu tenho muita honra de ter trabalhado. Mas nesse lugar Mas você sente que ser produtor de artista é um pouco babá? Não, poderia ser, sabe? Eu não gosto de ter essa função. Tem artista que sim, que você tem que estar num lugar mais do cuidado ali, de estar atrás dele para coisas muito básicas e tal. Eu não gosto de exercer essa função. Às vezes você tem que fazer isso. Eu tenho a sorte de não trabalhar com artistas assim. E tem uma coisa também que é muito legal, que eu me encaixei bem,
que é a diferença entre você ser o manager do artista ou o empresário e você ser o produtor dele, sabe? Eu tenho com a Bela, por exemplo, eu faço tudo, né? É uma artista um pouco mais incipiente, eu faço 360 dela, desde de ser produtor, a ser empresário, a cuidar, a ser terapeuta, tudo, assim, né? Tipo, e eu gosto disso também porque a gente começou junto, sabe? Desde o primeiro hack que ela deu de gravar, desde a primeira composição eu tô com ela. Isso eu tô aprendendo, é uma coisa nova pra mim, isso é muito legal. Já com a Ana, tem o Santiago, que é o empresário dela, que é uma pessoa incrível, que fez isso com ela, começou exatamente do princípio com ela, faz esse papel todo de estar junto e ele fecha os shows, às vezes eu ajudo a fechar os shows também, mas ele fecha o show e dali pra baixo é comigo. E eu gosto muito disso, porque isso é uma função bem prática, eu me vejo muito nisso, e por eu ter a experiência com o evento, a experiência como produtor de show, me facilita muito, eu já conheço muita gente do mercado, eu sei como são os códigos dali também, então eu me antecipo a várias coisas, isso pra mim é mais fácil, é prático. Qual que é a diferença do manager e do produtor? O manager, ele pensa no todo, na estratégia de posicionamento do artista no mercado? Eu acho que, assim, essa questão da nomenclatura, ela é complexa, assim, né? Porque cada um lida de uma forma. Até, por exemplo, produtor executivo no cinema é uma coisa, no evento é outra, e com o artista é outra. Mas, assim, eu leio esse lugar do manager empresário como um cara que está mais... Uma pessoa que está mais próxima. Vende. Não necessariamente, entende? Tipo, essa pessoa pode estar fazendo várias coisas, assim, mas ele é a pessoa que está por dentro de tudo, sabe? Ele tá... É a dupla. Ou o trio, né? Mas ele tá ali junto com a pessoa que veste a camisa mesmo, é quase que um sócio desse artista, na minha opinião, né? O produtor, ele já é uma figura que é como se fosse parte da banda, entende? Tipo, é mais um ali contratado para estar fazendo aquilo e botando a roda para girar. Sim. No meu caso, tá? E é o jeito que eu gosto de trabalhar, mas eu acho que tem várias configurações possíveis dentro disso, assim. Você acha que o produtor de artista acaba tendo um certo poder sobre ele? Eu não diria poder ser a palavra, mas eu acho que tem acessos, assim, né? Tipo, você tem acesso a certas dinâmicas e poder, sei lá, eu tenho poder de escolher e dizer se ela vai dormir num lugar bacana ou não, sabe? Tipo, se ela vai ter o acesso a um hotel 3 estrelas ou um hostel xixelento, sabe? Eu tenho o poder de entender se ela está mandando uma lista de camarim que não faz sentido ou que é exagerada, ou se ela está sendo pé no chão e está fazendo sentido. Por sorte, também trabalho com artistas que têm já essa consciência. Mas eu tenho poder sobre o bem-estar desse artista. Eu tenho poder sobre se o show vai dar bom ou não, porque por mais que... Isso independe de quantidade de público, tá? Estou falando sobre... ele ser bem executado, eu ter bons profissionais em volta de mim, eu ter uma boa relação com o meu técnico de som, com a minha equipe e com os técnicos do festival, sabe? E isso tudo faz totalmente diferença na entrega final do show, sabe? Como é que você consegue separar a sua cabeça quando você vai vender um artista, quando você tenta buscar um artista? Porque você também, gerenciando uma casa, às vezes a pessoa cobra um cachê lá, sei lá, X, você fala assim, cara, esse cara não vende X, como é que a pessoa tá me cobrando esse X, né? Você entende o que eu tô falando? Sim, porque você também entende o outro lado, que é essa relação, quanto que custa fazer um evento. Sim, eu não separo, justamente assim, é impossível separar. E justamente essa percepção que me traz de olhar, pô, isso aí tá meio esquisito. Ou seja, peraí, sabe? Tipo, acabou de começar, tá certo, você emplacou uma música legal, sabe? Mas, pô, vamos fazer essa praça aqui, vamos entender se o seu show realmente vende. Pô, eu tô falando de... Porque é isso, às vezes também eu tô falando de uma casa independente que tá nessas circunstâncias que eu acabei de contar pra vocês, e o artista vem querendo cobrar um cachê, pô, de Sesc, saca? Tipo, ou um cachê que tá cobrando num festival sem ter praça para fazer isso. E aí também entra num outro lugar, que é essa relação entre festival e casa de show, que hoje você tem um lugar de tanto festival que isso não é mais... Eu não vejo tanto de um lugar saudável, sabe? Eu acho que é até um lugar um pouco predatório, essa coisa do excesso de festival e da repetição de line-up, entende? Porque a galera acaba não valorizando o espaço da casa de show, que na verdade é o berçário. É o que vai formar público para essa galera poder levar público pro seu festival. Então hoje, sei lá, a galera, o programador de festival nem vê o show da pessoa e já tá levando pro teu festival porque traz público. Eu entendo, e é isso, não dá para dividir. Eu super entendo o cara do festival que precisa vender ingresso, mas ao mesmo tempo ele precisa trazer experiência. E eu acho que tem algum... Se você tiver pesquisa, você consegue fazer um line-up diverso, diferente e com
e com o público, né? Mas eu acho que até fugi um pouco da sua pergunta, né? Mas... Não, acho que você está falando, assim, da importância de entender o retorno do investimento que para o cara que é da casa de show. Sim. E alinhar isso com o cachê do cara. Total. Da expectativa do cachê do cara. E muitas vezes Porque a gente tem tá gente que parece que nem quer fazer show, né? Porque Pois põe é. um cachê lá em cima, o cara sabe que não... Ou não sabe, esse que é o problema, eu acho que não sabe, Eu saca? acho que sabe. Eu acho que a galera, tipo, ou sabe e fala, cara, eu vou botar isso aqui, Não, porque chega uma hora que eu acho que todo mundo fala, cara, não dá. Mas sempre tem o fulano Alguém que faz, tá, sabe? sim. Tipo, é isso, não vou citar nome, mas assim, tem alguns artistas que é assim, tipo, nunca fez um show no Rio, mas sabe que vai ter um disco daqui a pouco, que vai lançar, e às vezes o booker ou a pessoa que é agente dela conhece tanta gente, sabe que vai vender o show, mas eu não acho isso saudável, aí é uma opinião, é uma questão de como eu me porto, mas eu não acho isso saudável para a construção de carreira do artista. E nem para a valorização de uma cadeia produtiva, de um ecossistema da música, sabe? Você não entender a importância de você fazer um show. Hoje, no Galpão Ladeira das Artes, por exemplo, no Rio, eu gostaria que tivesse outras casas para você fazer, mas você não entender isso e querer pular e preferir esperar para fazer o circo, por exemplo, às vezes não necessariamente isso é estratégico, sabe, para o artista. Às vezes pode ser, mas não necessariamente. E a galera já quer, porque é isso, o galpão, o Lencinho até lembrou bem disso, assim, né? O galpão não é um espaço que está ali na cara do gol, não é na Lapa, não é em Botafogo, que você está ali na pista e, pô, tô de bobeira e acabei entrando, eu posso não ir e tal. O galpão você sobe uma ladeira para chegar. Nosso lema é valeu a pena subir a ladeira, né? Então, assim, a pessoa que vai para lá é o teu público, saca? A galera que quer ver o seu show de verdade. Isso tem um valor que é imensurável, assim, pro artista. E isso é um termômetro também, né? Pra você saber como de fato tá você aqui nessa cidade. E eu também me ferrei bastante nisso por querer fazer coisas, artistas que eu achava que poderia ter mais público, ou apostar em coisas que às vezes não tem tanto público porque eu acho bom, porque eu gostaria de que tivesse. E às vezes eu acabo me frustrando, e o artista também, porque a gente não levou tanta gente quanto gostaria, e entra em questões financeiras também. O que você gosta de ouvir? De tudo, sabe? Eu acho que se for bom é legal. Difícil. O que eu ouço mais hoje? Caraca. Vou falar aí o gênero padrão novo, que eu sou contra o termo, mas é nova MPB, né? Assim, eu acho que é o que eu escuto mais hoje. Eu escuto muita coisa nacional, eu tenho dificuldade com escutar coisas internacionais ou latino-americanas, eu escuto mais, mas assim, se for para o recorte brasileiro, anos 80 já para baixo, já conheço muito pouco a discografia, e estrangeiro, de uma maneira geral, quase não conheço. Então, assim, eu sou uma pessoa que pesquisa muito a música atual. Então, acho que eu poderia dizer que eu ouço muito do que está de novo, assim, no cenário brasileiro mais, assim. Mas um lado mais B ou mais mainstream? Eu diria que eu não sei se chamar de lado B, mas talvez um lado que esteja mais incipiente, está começando independente, sabe? Tá. Ouço mais do que o mainstream, mas, pô, Lovezinho tá todo mundo ouvindo, né? Tipo assim, não tem como. Música boa a gente escuta e dança e se diverte e tal, não tem jeito. E aí, Marcos, tá gostando desse papo? Demais. Tá ficando quente? Demais. Bora pra uma rapidinha, então, pra finalizar legal? Final feliz? Final feliz. Venha, Felipe Castro, maravilhoso. Bora. E aí, pai? Belezinha? O melhor agora. Sacanagem. Manda aí. Você falava daquele lance do lance do poder, ou na verdade, acho que na verdade mais precisamente cuidar de um artista e não ser tipo babá dele. Pô, isso é muito doido, porque parece que existe uma leitura, assim, até que me parece bem antiga, de que à medida que você vai crescendo no seu trabalho artístico, você tem que ficar se tornando meio besta, sabe? Pedindo umas coisas que não agrega tanto no resultado do bagulho, sabe? Tipo, não, preciso que o meu uísque seja não sei o que lá, não sei quantas toalhas brancas, sabe? Tipo, sei lá, eu não sei até que ponto esse tipo de coisa interfere no resultado do que o artista está propondo, e se interferir, como é que ele vai fazer para criar sem toalha branca? Total. No caso de não ter, entendeu? Total. E tipo, esse lance desse
apadrinhamento, sei lá, ou, não é nem um apadrinhamento, é ser um babá mesmo, assim, tipo, isso é meio doido. Porque parte meio que do artista também, tipo, se deixar ser o bebê que vai ter uma babá. Sim. Sabe, tipo, isso trinca um negócio que pra mim é, dentro do ponto de vista da arte, é imprescindível, que é a noção de que é trampo, velho. É trabalho. Que isso não cria essa fissura também? De quê? De tipo, ter um babá, aí a pessoa vai dar um ataque histérico logo, sabe assim? Porque, sabe essa fissura? Tipo, vai acontecer, tem que cuidar aqui, porque alguma coisa a pessoa... Sim, tipo, é como se existisse um fetista do artista assim. doidão, tipo isso. Isso. Mas isso, pra mim, cai no mesmo lugar. E, tipo, eu não sei até que ponto... Porque, assim, isso ser um personagem dentro do seu personagem, isso pode até funcionar. Agora, isso não pode ser vendido como uma coisa que é característico de ser artista. Não é. Você é assim. Sim. Beleza. Aí se a gente quiser julgar isso de alguma maneira, você não acha? Tipo, Total. se a gente quiser julgar isso de alguma maneira, beleza. Mas, tipo, isso não pode ser entendido como uma prerrogativa de um artista. Tem artista que é assim, tem artista que não é. E assim, se você depender disso pra produção do seu negócio, aí você tá fudido mesmo. Total. Tá ligado? E eu sinto que é isso, acho que é totalmente do perfil do artista, assim. Tudo bem que a minha estrada é curta, de certa forma, assim, né, geracionalmente falando. Eu acho que eu sinto que tem artista que se desde o início é mais de boa com tudo e é tranquilo, vai ser assim pra sempre, cara. Gosta de acompanhar, tem entendimento do seu entorno, da sua equipe, é uma pessoa agradecida e sabe do que tá em torno e viveu isso. Se é uma artista que já teve que carregar caixa e montar a própria pedaleira, sabe? Tipo, acho que isso a priori não muda. Mas tem muito artista que já começou, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, assim, que já começou com uma certa... com um certo alcance, sabe? Até isso é reflexo desse mundo de gravadora, de um lugar onde o artista começa do zero, já começa grande, ou de um certo nepotismo que acontece, assim, que você já começa com uma certa estrutura, que você pulou umas etapas, assim, você pulou umas casinhas que não te trouxeram vivência, não te trouxeram troca com profissionais, você não conhece as pessoas, você não conhece o técnico de som. Tem artista que conhece todos os técnicos de som da cidade, porque é guigueiro, porque já tocou, que já fez uma estrada, sabe? Ou mesmo que você não tocou tanto assim, mas é uma pessoa que tem essa consciência porque já viveu o outro lado. E eu acho que isso faz toda a diferença, assim, sei lá, você pega o Manu Chao hoje, que, é um artista que pra mim é um cara que é um exemplo, sabe? Ele é do mesmo jeitinho de sempre, assim, sabe? Até demais, sabe? E eu acho que isso, mas eu concordo com você, acho que isso vai muito do perfil do artista. Por outro lado, acho que, assim, essa questão do camarim, o que vai ter, tem um lugar, no meu camarim antes tinha uma pizza calabresa, hoje tem um barco de japonês, né? Eu acho que, beleza, de certo ponto, assim, tá bom, cresci, quero poder ter a comida que eu mais gosto, ou o uísque que eu mais gosto, mas desde que isso, tem gente que pede 10 garrafas de uísque, você não vai beber 10 uísque, nem se tu quiser muito. É exatamente sabe? Isso que eu tô pra levar falando. pra casa? Não é, porque às vezes sobra no camarim, sabe? Tipo... E aí você leva um custo de produção, por mais que seja uma produção gigante, sabe? Tipo, é desperdício, saca? Eu acho que esse lugar do desperdício pra mim sempre é muito estranho, sabe? Comida pra caramba que sobra e depois a galera joga fora, saca? Total. E tem um bagulho também que é meio tipo... Tio Ben do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Total. Sabe? Tipo, negão, você tá crescendo, você tá ficando foda. Por Quanto exemplo. mais foda você vai ficando, maior vai aumentando a sua obrigação de ser uma pessoa que preste. Que eu penso. Sacou? Total. Tipo, te dá uma responsabilidade. Você tá falando com mais gente. Mais gente vai estar olhando pra você, pra sua cara, pra, tipo, nem que seja 5%, usar você como parâmetro de uma parada, de um pensamento, de um jeito de vestir, de uma marca de sapato. Se fosse assim, marca não pagava artista pra fazer propaganda, porra. Exatamente. Você Entendeu? é uma referência. Quanto mais você cresce, maior referência você é. Isso pode ser no micro, no teu envolvimento de equipe, de dar bom dia, ou na tua exposição, no que você fala no palco, você agradece a tua equipe, sabe? Tipo, É isso. acho que isso é muito importante, assim. Pois é. Acabou virando longuinha, né? Essa rapidinha foi... Vamos foi pra rapidinha, boa. né? Vamos. Ó, pega aí que é teu. Seu Opa, Chocadinho. beleza. chocadinho. Você vai acompanhar o cara no ritmo que ele... Me desculpa, que ele meus quer. amigos percussionistas, já de antemão, tá? E você vai respondendo o que eu vou te perguntando. sem bom. parar de tocar e performar. Sem parar de tocar. É. Dá Não, uma mas ele levada que aí. vai dar Relaxa. o rolê. Bora? Bora.
Tamo no Rio. Exato. Samba na subida da ladeira ou rock no ladeira? Samba na subida da ladeira. Pô, tem como, rua é rua. Água de coco quente ou sopa fria? Água de coco quente. Uma noite foda com bebida ruim ou uma bebida foda numa noite merda? Noite foda, bebida ruim, com certeza. Se não der pra ser os dois, você prefere agradar gregos ou baianos? Baianos, sem dúvida. Podia até ser os dois. Michael Jackson fase preta ou Michael Jackson fase branca? Michael Jackson fase preta. Rodrigo Amarante cantando em português ou em inglês? Português. Jorge Ben no Sambalanço ou Jorge Ben do Tábua do Esmeralda? Tábua de Esmeralda. Maravilhoso. Obrigada. Ah, garoto! Rolou! Pô, Rolou grandão. rolou grandão. Pô, as perguntas boas, hein? Isso aí- O do Rock da Ladeira foi difícil, Nossa, porque eu vim do roteirista. carnaval, agora vai, pô, sambinha subindo a ladeira, não tem jeito. Felipe Castro, nosso roteirista babado. Babadeira. Quer falar alguma coisa que eu não te perguntei? Mandar alguma mensagem aí pra galera que tá assistindo? Vou mandar, acho que assim, a gente falou de tantas coisas que eu não sei o que a gente poderia estar falando, não sou roteirista. Mas eu vou fazer um convite, então, né? Vou convidar todo mundo para conhecer o Galpão Ladeira das Artes, conhecer a programação, acompanhar a nossa página, @Ladeira das Artes. O ano está começando agora, nosso primeiro show a gente está gravando agora em março, não sei se eu posso falar dessa forma, mas a gente vai ter um show amanhã do Chico Chico, abrindo os trabalhos do Rio de Janeiro, os trabalhos do Galpão Ladeira das Artes esse ano no Rio. E vai ter uma programação extensa esse ano, espero que vocês fiquem ligados na programação, que é sempre um ponto, um trampolim para o que pode acontecer nos seus festivais, nas suas casas de show e circular o Brasil. Fiquem ligados na cena do Rio e valorizem os artistas independentes e as casas de show. Quer deixar seus arrobas? Como é que a gente acha você? Eu no Instagram sou Kental M, Kental M depois, e no Instagram Ladeira das Artes, @Ladeira das Artes. E também minha produtora, que é o Cerco, @_o Cerco. Legal. Obrigada, querido. Obrigado a Bom, você vocês já pelo convite. sabem que o BoraCast é um programa independente, então se inscrevam, fortaleçam o rolê, que a gente está conectado aqui com vocês. Tudo isso é para vocês. Bora lá? BoraCast. Bora!